Pedi algo ao meu marido, ele concordou e destruiu minha vida. Estou aqui para buscar orientação sobre como salvar o que resta do meu casamento. Deixe-me começar dizendo que estou com meu esposo há 7 anos e somos casados há 5 desses anos. Vou chamá-los de Schiller e James por questão de privacidade. Nos conhecemos no 2º ano da faculdade comunitária. James foi adiante e obteve um diploma de 4 anos em administração de empresas através de uma universidade que oferece programas remotos, enquanto eu obtive um diploma de 2 anos em gestão de escritório na faculdade comunitária. Atualmente, James tem 27 anos e eu tenho 26. Nosso plano era ter um filho ainda este ano. Nosso desejo era ter 4 filhos, idealmente 2 meninos e 2 meninas. Ambas as nossas famílias nos amavam e tínhamos um casamento realmente feliz. Foi aqui que cometi um grande erro. Desenvolvi um relacionamento com um entregador de uma das 3 principais empresas de entrega, que alguns poderiam chamar de relacionamento de marido de trabalho, para manter a privacidade, ou chamá-lo de Jaden. Jaden tem 25 anos, é solteiro e tem entregado no meu escritório há cerca de 2 anos. Inquestionavelmente, conectamos imediatamente. Não era romântico, mas havia uma centelha que me atraía para ele. Cada vez que ele fazia uma entrega, conversávamos por pelo menos 10 minutos. Comecei a esperar ansiosamente por vê-lo e sempre me certificava de estar presente quando ele aparecia. Nossa conversa foi mais longe que o normal um dia. Jaden disse que queria me fazer uma pergunta pessoal. Ele disse que não queria me ofender ou prejudicar nosso relacionamento profissional porque era algo muito pessoal. Eu encorajei a perguntar e garanti que estava tudo bem. Sinto uma atração muito forte por você e queria saber se você sente o mesmo, ele admitiu. Naquele momento, sua audácia me chocou e constrangeu. Depois de pensar um pouco, confessei que também sentia. Jaden continuou dizendo que, se eu não fosse casada, ele teria me convidado para sair. A conversa terminou quando agradeci pelo elogio. Esse foi o fim disso. Nossas conversas ficaram estranhas e curtas ao longo da semana seguinte. Eu estava tão envergonhada que pensei ter ido longe demais. Mesmo enquanto James e eu continuávamos a aproveitar nossa vida conjugal em casa, a culpa persistia. Para deixar claro, sempre fui totalmente feliz com James como marido, amigo e companheiro. Eu pensava que ele diria o mesmo sobre mim na época. Para mim, ele era ideal. No entanto, erroneamente comecei a sonhar em ter tanto meu marido dedicado quanto um relacionamento com Jaden que fosse além de conversas profissionais. Mais tarde descobri que isso é frequentemente chamado de querer tudo. Intrigada, comecei a ler sobre casamentos abertos e poliamor. Inicialmente, achei o conceito desagradável e ridículo. Tinha certeza de que James não consentiria e, mesmo que concordasse, eu queria evitar que nosso casamento fosse prejudicado e nossa família se afastasse. Semanas se passaram e minha vida conjugal ainda estava ótima, mas ainda havia pensamentos sobre Jaden. Encontrei um artigo de blog de uma mulher em um casamento aberto com o título Não Custa Perguntar. Quando voltei ao assunto, ela falava sobre como buscou um relacionamento com um homem que conheceu fazendo voluntariado, mesmo amando seu esposo. Depois de 2 anos reprimindo suas emoções, ela finalmente perguntou ao marido durante uma longa viagem de carro. Ele ficou interessado, o que a surpreendeu. 4 anos depois, eles aparentemente tinham uma conexão mais forte e feliz depois de abrir o casamento e encontrar outros parceiros. Porque refletia exatamente o que eu queria, mas tinha muito medo de questionar James. A história dela tocou meu coração. Pessoal, essa história está apenas começando e já está intensa, não é? Se você está gostando, deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhuma história. E me conta nos comentários, você acha que ela deveria ter parado por aqui? Então, numa manhã de domingo, tomei a decisão de abordar o assunto enquanto estávamos relaxando em casa, conversando e usando nossos telefones para navegar na internet. Acabei de ler essa postagem online sobre casamentos abertos. Eu disse imediatamente a James: como você se sente em relação a eles? Você está falando sobre casais tendo relações com outras pessoas? Ele questionou, olhando para mim. Confirmei e perguntei sobre seus pensamentos mais uma vez. Em resposta, James disse que achava repulsivo e acrescentou que, se alguém quisesse ter relações com outras pessoas, deveria simplesmente buscar o divórcio. Eu disse que está realmente se tornando popular aqui nos Estados Unidos e em outros países ocidentais, numa tentativa de amenizar a situação, mas sua expressão deixou óbvio que ele estava enojado pelo assunto, então rapidamente mudei de tópico. Sua resposta me fez decidir que nunca traria isso à tona novamente, pois não queria colocar em risco nosso casamento, que eu achava fantástico. Algumas semanas depois, James e eu estávamos aconchegados na cama juntos, aproveitando o momento após uma noite fantástica. Ele comentou abruptamente: quem você tinha em mente quando mencionou casamentos abertos semana passada? Enquanto deitava em seu peito, incapaz de ver seu rosto, gelei. Lentamente
levantei minha cabeça para olhá-lo e um buraco se desenvolveu no meu estômago. Do que você está falando? O que você está dizendo? Gaguejei. James esclareceu que havia lido estudos indicando que a referência de uma mulher a um relacionamento aberto com seu namorado frequentemente indica que ela já traiu ou tem outro interessado em mente. Fiquei chocada com o que ele disse. Na verdade, fiquei abalada até o meu núcleo. James comentou: eu te conheço muito bem, depois de perceber o efeito de seus comentários. Apenas seja honesta. Posso dizer que você está escondendo algo. Eu poderia ter parado ali, mas em vez disso permaneci em silêncio, virei minha cabeça e finalmente disse: nunca te traí e nunca faria isso. Em vez disso, reconheci que havia alguém no trabalho em quem eu poderia pensar se algum dia discutíssemos um casamento aberto. Me conte sobre esse amigo do trabalho, James insistiu. Relutantemente comecei a descrever Jaden e nossos encontros, incluindo o momento em que ele revelou seus sentimentos por mim. Não revelei, porém, que eu sentia o mesmo. Fiquei assustada pela próxima declaração de James. Você sabe, tecnicamente você já me traiu. Eu não traí, retruquei defensivamente. Seu relacionamento com esse cara Jaden é o que se conhece como um caso emocional, James retrucou. James me deu uma explicação do termo porque eu nunca tinha ouvido falar antes. Ouvi frustrada enquanto ele explicava o funcionamento dos casos emocionais. James finalmente propôs que encerrássemos a conversa, já que precisava ir dormir porque tinha que acordar cedo no dia seguinte. Ele conseguiu dormir, mas eu não. Em vez disso, peguei meu telefone e comecei a pesquisar sobre casos emocionais. Artigo após artigo apoiava o que James havia afirmado. Meu relacionamento com Jaden era mais do que apenas emocional, era um caso em toda sua extensão. Fui tomada pela culpa. Senti que havia decepcionado meu marido. Desci para fazer um chá porque não conseguia dormir e, por volta das 4 horas da manhã, adormeci no sofá. James me acordou com um beijo às 6h45. Estou saindo para o trabalho, declarou. Como de costume, retribuí o beijo e disse que o amava, mas desta vez com a culpa pesando fortemente em minha mente. Deixei mais claro do que nunca. Você deveria começar seu dia, já são quase 7 horas. Depois de alguns dias, estávamos deitados na cama mais uma vez quando James abruptamente comentou: se você realmente quer, eu estaria disposto a tentar um casamento aberto. Por que você está trazendo isso à tona agora? Questionei, atordoada. Ele esclareceu que havia estado considerando nossas conversas anteriores e pensou que, se era algo que queríamos, deveríamos tentar enquanto ainda éramos jovens. Prometi nunca colocar em risco nosso casamento ou nosso amor, mas mostrei atenção cautelosa. Disse a ele: você é a pessoa mais importante da minha vida. Se nosso vínculo amoroso é forte, ele resistirá à infidelidade. James retrucou. James não respondeu quando retruquei. Um relacionamento aberto mútuo não seria considerado infidelidade porque ambos concordaríamos com isso. Considere nosso casamento aberto a partir de agora, ele comentou. Surpresa novamente, disse a ele para se acalmar e que precisávamos estabelecer regras básicas. Ele especificou o seguinte: tínhamos que informar uns aos outros com antecedência com quem estaríamos nos envolvendo e quando tínhamos que, mais tarde, sem entrar em detalhes gráficos, contar um ao outro sobre o incidente sem exceções à regra. Todos os tipos de intimidade devem ser protegidos. Aceitei suas condições e sugeri mais algumas. Manteríamos a privacidade de nosso casamento aberto, prometíamos ficar juntos e impedir que esses casos extraconjugais arruinassem nosso casamento. James declarou que era incapaz de aceitar qualquer um desses termos. Ele se recusou a discutir mais e apenas disse que não concordaria com eles quando questionei o porquê. Fiquei preocupada, pois isso parecia totalmente fora do caráter de James. Apesar do meu desconforto, me aconcheguei a ele e cochilamos. Fiquei desconfortável com a ideia de um relacionamento aberto ao longo do mês seguinte porque achei que James poderia estar tramando algo. Escolhi não prosseguir com isso e me concentrei em levar uma vida normal. Evitei conversar com Jaden no trabalho durante esse tempo, limitando nossas trocas a assuntos triviais como o clima ou nossas respectivas cargas de trabalho. Então, um dia, Jaden me perguntou se algo estava errado e disse que realmente sentia falta de nossas discussões. Expliquei a ele que não tinha muito tempo para conversar porque estava muito ocupada no trabalho e em casa. Contemplei se deveria ou não revelar meu casamento aberto a ele. Eventualmente tomei a decisão de contar. Como desejo poder voltar atrás nessa escolha. Pedi a Jaden para se encontrar comigo para um drink depois do trabalho porque não parecia aceitável ter tal conversa no escritório. Ele concordou. Nos encontramos em uma taverna do bairro com um terraço externo, que era ideal para o clima quente do início da primavera. Perguntei diretamente se ele estaria interessado em um relacionamento depois de contar sobre meu casamento recém-declarado aberto. Sem hesitação, ele disse que sim. Embora respeitasse meus limites, Jaden reconheceu que estava esperando que eu mudasse de ideia e que estava sonhando comigo há meses. Conversamos de forma provocativa na maior parte do tempo. Naquela noite, decidimos ter nosso primeiro encontro romântico em seu apartamento no dia seguinte. Deixei claro que tinha que partir às 18h30 para voltar para casa. Para James, que ainda era minha prioridade máxima. Cheguei em casa naquela noite e fiz uma refeição deliciosa para James. Depois do jantar, contei a ele sobre minha conversa e encontro com Jaden no início do dia, e que havíamos planejado nos encontrar em seu apartamento no dia seguinte. Presumi
presumindo que James ainda estava de acordo com estarmos em um casamento aberto. Apesar de parecer surpreso, James respondeu: "Ah, sim, tudo bem. Então você vai se encontrar com ele amanhã?" Como meu foco principal era ele e nosso relacionamento, garanti que ainda poderíamos cancelar se ele desejasse. "Não", ele insistiu, "vamos fazer isso." Ao contrário de nossos abraços típicos, senti rigidez e distância no dele. Atribuí isso ao nervosismo. Não falamos muito naquela noite enquanto me concentrava em meu próprio trabalho e James trabalhava em seu escritório. Tentei iniciar uma conversa íntima com ele antes de irmos para a cama, mas ele afirmou que estava muito exausto e queria relaxar. Quando acordei na manhã seguinte, James já tinha saído, deixando uma mensagem de texto dizendo que havia esquecido de mencionar uma reunião cedo. Ele também mencionou que me veria naquela noite. Isso não era típico dele, mas ignorei e segui meu dia normalmente, me arrumando e indo para o trabalho. Escolhi uma roupa muito bonita naquele dia porque sabia que sairia com Jaden depois do trabalho. Mandei mensagens para James ao longo do dia, mas ele não respondeu. Contemplei cancelar nosso encontro com Jaden, mas agora me arrependo de não ter feito isso. Recebi uma mensagem de James às 16h17. Ele prometeu me ver naquela noite e escreveu que me amava. Fiquei aliviada com isso e vi como sua aprovação para prosseguir. Vou direto ao ponto. Quando Jaden e eu nos encontramos, nosso momento privado foi intenso. Claramente não havia amor envolvido e não foi tão satisfatório quanto é com James, mas devido à natureza proibida do que estávamos fazendo e à pura paixão, foi fisicamente satisfatório. Depois de 1h30, deixei a residência de Jaden e cheguei em casa pouco depois das 18h40. Fiquei chocada ao ver que James ainda não estava em casa. Fiquei aliviada porque isso me permitiu tomar um banho e lavar minhas roupas para me livrar do cheiro do perfume de Jaden. Apesar do meu senso físico de realização, fui tomada por arrependimento, culpa e vergonha. Me senti suja, como se tivesse violado todos os princípios fundamentais do meu casamento. Estava realmente ansiosa e era uma guerra mental. Fiz uma refeição rápida mas bonita e coloquei velas para criar uma atmosfera romântica, pois estava determinada a compensar James. Queria que ele entendesse o quanto eu amava e que o relacionamento íntimo com Jaden não significava nada porque era apenas físico e não podia se comparar à felicidade e amor que tinha com James. Minha esperança era que faríamos amor no final da noite. James ainda estava longe de casa por volta das 19h30 quando tentei ligar para ele. A chamada foi direto para o correio de voz. Mandei mensagem para avisar que o jantar estava pronto. Quando não recebi resposta até às 20h50, fiquei preocupada. Continuei ligando e mandando mensagens, deixando recados, mas nunca recebi resposta. Finalmente, por volta das 21h30, James me mandou uma mensagem dizendo: "Não me espere. Chegarei em casa tarde." Ele não respondeu quando mandei mensagem de volta perguntando onde estava e com quem. Finalmente cochilei depois da meia-noite, emocionalmente e fisicamente esgotada. O som do chuveiro funcionando no banheiro de hóspedes me acordou. Quando fui verificar, vi que a porta estava trancada, o que era completamente atípico de James. Ele não respondeu quando bati. Depois de 10 minutos, James saiu envolto em uma toalha e disse casualmente: "Ei, como foi sua noite?" Depois que garanti que tudo estava bem, ele me perguntou diretamente: "Você teve relações com Jaden?" Estremeci com sua franqueza e pedi que usasse uma formulação diferente. Relutantemente, respondi: "Sim, Jaden e eu estivemos juntos." Então perguntei sobre seu paradeiro. James confessou que havia saído para dançar e passou a noite em vários bares. Como eu podia sentir cheiro de perfume em suas roupas, fiquei desconfiada e questionei com quem ele estava. Ao insistir, perguntei: "Quem é ela?" Ele disse que não tinha que identificá-la porque eles não haviam compartilhado uma cama. Embora estivesse atordoada com o que ele disse, fiquei mais ofendida com seu tom e linguagem. Os comentários raivosos de James me causaram grande preocupação, embora ele nunca usasse palavrões ao se dirigir a mim. Então questionei por que ele havia tomado banho no banheiro de hóspedes. Ele me disse rispidamente que, até que eu completasse 2 exames de IST, ele estaria utilizando o banheiro e quarto de hóspedes. Fiquei devastada com suas declarações. Isso não fazia parte de nossas regras, objetei. Garanti que Jaden usasse proteção durante todas as nossas atividades. Você nunca ouviu falar de HPV oral ou herpes? James retrucou. Até você estar liberada, não chegarei a menos de 2 metros de você. Pense nisso como minha versão pessoal de distanciamento social. Informei James que queria encerrar nosso casamento aberto imediatamente, pois estava tão angustiada e chorando. Isso é a última coisa que eu queria que acontecesse. De jeito nenhum, James retrucou. Agora que você teve sua vez, terei a minha. James apenas afirmou que ia para a cama, pois tinha uma reunião cedo e precisava descansar, mesmo quando comecei a chorar mais. Solucei no sofá a maior parte da noite antes de cochilar. Quando abri meus olhos, James havia partido. Tentei contatá-lo durante o dia, mas ele não atendeu. Ele me mandou mensagem dizendo: "Não me espere." Deixei mensagens de voz e mensagens de texto, mas ninguém respondeu. Sentia que estava enlouquecendo porque sabia que provavelmente havia arruinado meu casamento. Não vi Jaden no trabalho naquele dia, pois não houve entregas, mas liguei para ele às 16h30 e perguntei sobre a possibilidade de nos encontrar
encontrarmos naquela noite. Ele reconheceu que eu soava agitada. Disse a ele que queria terminar com ele quando nos encontramos, reconhecendo que foi um grande erro. Admiti que só queria meu marido porque eu amava. Ele entendeu, e tudo o que pediu foi mais uma conexão. Além disso, ele só falaria comigo no trabalho. Consenti. Nosso breve e pouco notável encontro durou menos de 10 minutos e consistiu apenas de uma postura básica. Jaden disse mais tarde: isso foi horrível. Pedi desculpas, reconhecendo que todo o caso foi um erro tremendo e não foi culpa dele. Você apenas ficou lá parada como um tronco de árvore. Depois de me arrumar e dar-lhe um último abraço, me virei para partir. Perguntei a Jaden, confusa, o que ele quis dizer quando disse: nunca vou entender quando mulheres como você. Mas ele apenas murmurou: nada, sem comentários, com um olhar de puro ódio em seu rosto. Saí correndo, chorando todo o caminho para casa. Como pude ser tão tola? Havia arruinado meu casamento por absolutamente nada. Me senti suja mais uma vez e pensei que era a pessoa mais tola do mundo. Foi 1h da manhã quando James finalmente voltou para casa naquela noite. Estava cansada de saber que era a única responsável por arruinar minha vida. James fez a mesma coisa na sexta-feira, saindo antes de eu acordar e me mandando mensagem: não me espere. A frieza e distância entre nós partiu meu coração. Senti falta de nossas manhãs, noites e fins de semana juntos, cozinhando juntos, fazendo caminhadas depois do jantar e conversando sobre tópicos aleatórios. Senti muita falta quando tudo se foi. Mandei uma mensagem para James pedindo para falar com ele na manhã seguinte. Tudo bem, ele disse, contanto que seja logo cedo. Perguntei onde ele estava indo, mas ele não respondeu. Estou saindo para o dia. Foi 1h30 da manhã quando ele voltou para casa. Apenas fiquei na cama e solucei sem dizer nada. Sem dizer nada, James imediatamente foi para a cama depois de tomar outro banho no banheiro de hóspedes. Na manhã seguinte, acordei cedo para aguardar sua chegada. Ele entrou na cozinha, serviu suco de laranja e sentou à mesa olhando para o telefone às 7h da manhã. A atmosfera estava sem vida e gélida. Aproximei-me dele, sentei em seu colo e sussurrei: olhe para mim. Ele desviou o olhar, mas gentilmente segurei seu rosto e encontrei seus olhos castanhos. Eu disse: você tem meu amor eterno. Realmente peço desculpas pela escolha ruim que fiz. Não foi um erro, mas uma decisão. Não vou medir esforços para reconquistar seu amor e confiança. James permaneceu em silêncio enquanto me encarava como se eu fosse louca. Você ainda me ama? Implorei. Não tenho certeza. Ele disse. Chorei e supliquei. Posso consertar isso. Não acho que você possa. Ele disse. Eu disse num acesso de raiva. Você orquestrou tudo, não foi? Me preparou para o divórcio? James negou, mas reconheceu que, com base no que havia lido, percebeu que nosso relacionamento provavelmente estava terminado no momento em que levantei o assunto de um casamento aberto. Porque você simplesmente não me disse para parar de falar com Jaden? Questionei. Fiquei devastada por sua resposta. Você não pode fazer alguém ser fiel. Ou você é monogâmico ou não. Está claro que você não é. Ele simplesmente se levantou e afirmou que estava indo, apesar de minhas súplicas para não arruinar nosso casamento. Ele disse que voltaria depois da meia-noite quando questionei para onde estava indo. Amanhã é domingo de Páscoa. Eu disse. Nosso horário de partida programado é 7h da manhã para visitar a casa dos meus pais. Passamos todos os feriados com eles porque eles te adoram. James respondeu rispidamente. Não vou. O que devo dizer aos meus pais? Supliquei, chocada para que ele viesse. Diga a verdade. Ele acrescentou com um dar de ombros. Ele fez uma mala de ginástica e saiu de casa sem dizer mais nada, apesar de meus repetidos pedidos para que ficasse. Me sinto totalmente vazia e arruinada por dentro. Agradeceria qualquer orientação ou recomendações sobre ações que posso tomar para manter meu casamento intacto. Estou particularmente interessada em ouvir daqueles que tiveram situações semelhantes com casamentos abertos e se um casal pode superar tal traição depois de um relacionamento aberto. Você conseguiu se reconciliar com sucesso? Agradeço por ouvir minha história. Vou para a cama agora para passar o resto do dia chorando. 2 dos piores dias da minha vida foram o domingo de Páscoa e hoje. Quando cheguei à casa dos meus pais, eles perguntaram imediatamente: onde está o James? Menti para eles e disse que ele não pôde vir por causa de uma emergência no trabalho. Não queria que a reunião familiar fosse perturbada. No início, minha família acreditou na minha história, mas conforme o dia avançava, começaram a suspeitar que eu não estava ligando ou mandando mensagens para meu marido como costumo fazer. Mandei várias mensagens falsas e fingi ter respostas de James, garantindo a todos que ele ainda estava ocupado no trabalho e me ligaria amanhã, a fim de dissipar suas suspeitas. Para ser honesta, ele nunca mandou mensagem ou ligou, nem mesmo para ver se eu havia chegado em segurança. Fiquei devastada com isso. Na segunda-feira, tinha planejado passar a noite na casa dos meus pais e discutir nossos problemas conjugais com eles. Tinha medo de que ficassem furiosos e me odiassem se fizesse isso. Contei a eles esta manhã e tudo aconteceu exatamente como eu havia previsto. Eles gritaram comigo, me chamaram de nomes horríveis e disseram que eu não fui criada assim. Quando minha irmã foi chamada, ela começou a me atacar também. Disse a eles que percebia que o que havia feito era horrível e soluçava. Prometi que havia aprendido com a experiência e nunca faria a mesma coisa novamente. Informei que reconquistar o amor e a
confiança de James seria minha única prioridade daqui em diante. No final, disseram que me amavam e rezariam para que nosso casamento fosse salvo, mesmo que estivessem furiosos comigo. Na segunda-feira à noite, peguei o carro para casa. Mandei mensagens e liguei para James durante o dia, mas ele não respondeu. Havia um bilhete no balcão quando cheguei em casa dizendo que ele tinha ido para a Flórida visitar seus pais e voltaria no domingo. Havíamos planejado ir lá juntos no início de maio, então me senti péssima. Agora essa estratégia está destruída por minha causa. Odeio a mim mesma. Por enquanto, isso é tudo que tenho a dizer. Estou simplesmente tão infeliz e abatida. O fato de que não estou mais chorando me assusta. As lágrimas não parecem mais valer a pena serem derramadas por causa da profundidade da minha dor e arrependimento. Não pretendia postar novamente por quase um ano, mas decidi oferecer uma atualização porque a comunidade mostrou grande interesse. Tenho algumas boas notícias, bem como algumas más notícias. Ele afirmou que recuperou sua masculinidade após o divórcio. Discordo disso. Ele nunca perdeu sua masculinidade, e apenas nossas famílias estão cientes do meu breve relacionamento com Jaden. Bem, e a boa notícia? Não, a notícia incrível é que no mês passado, James e eu retomamos nossa vida de encontros. Tem sido maravilhoso desde o dia dos namorados, quando nos reconectamos. Nosso nível de paixão é incomparável, muito maior do que quando começamos a namorar há 7 anos. Mas só nos vemos quando ele quer, o que tem sido aproximadamente uma vez por semana. James deixou claro inequivocamente que isso é apenas algo físico e que nunca voltaremos a ser um casal, nos casar ou morar juntos novamente. Vou aceitar o que posso conseguir, mas não estou realmente confortável com isso. Quero reconquistar James completamente. Gostaria de ter os filhos dele. Se não conseguir alcançar isso, e não me entendam mal, não vou prendê-lo com uma gravidez. Tudo o que quero é ter filhos com ele sem nos casarmos. Já considerei como poderíamos dividir a custódia e ainda fazer as coisas funcionarem. Não quero filhos com mais ninguém, mesmo sabendo que parece estranho, mas eu o amo. Entendo que fazer isso provavelmente colocaria em risco quaisquer relacionamentos futuros que eu possa ter com outros homens, mas eu só quero James. Isso é tudo o que tenho a dizer por enquanto e, até que algo significativo ocorra, duvido que poste novamente. No entanto, adoraria ouvir seus pensamentos sobre minha situação. Você acha que minha decisão de namorar James é insana? É melhor para mim seguir em frente e encontrar outra pessoa para formar uma família? PS, Jaden nunca foi uma opção. Simplesmente fiz uma escolha ruim com ele e nunca farei isso novamente.